E o nosso entrevistado de hoje é o Wilker Barreto. Ele tem 40 anos, é amazonense, economista formado pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em sustentabilidade e meio ambiente. Em 2008 foi eleito vereador e foi reeleito em 2012. Em 2014 se candidatou a deputado federal, mas ficou na condição de suplente. E no mesmo ano foi eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio de 2015 e 2016. Em 2016 foi eleito novamente vereador e foi reeleito presidente da Casa para o biênio de 2017 e 2018, cargo qual exerce atualmente. Agora concorre ao governo do Amazonas pela coligação por um novo Amazonas. Boa tarde, candidato. Seja muito bem-vindo ao 10 na TV. Boa tarde, Mona Lisa. Boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores do 10 na TV. Quero parabenizar o grupo pela iniciativa democrática de permitir que os candidatos possam conversar com o Amazonas e o eleitor possa ter a segurança de escolher o que é melhor para essa eleição suplementar. Tá ok. Só para lhe esclarecer, o senhor terá 20 minutos para responder as perguntas que foram formuladas pela nossa produção e que serão sorteadas no decorrer da nossa entrevista. O cronômetro começa a contar a partir do início da sua primeira resposta. E para começar, candidato, por que o senhor quer ser governador do Amazonas? Primeiramente porque acredito que posso contribuir. Os números são preocupantes. Como é que um estado, Mona Lisa, de 15 bilhões de reais por ano consegue oferecer um serviço de segurança e saúde falimentar? Nós estamos perdendo vidas hoje, diariamente. Eu acompanhando as matérias, o que mais tem é matéria de violência na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Eu acredito que o problema do Amazonas hoje é dois, muito claro: corrupção e má gestão do dinheiro público. Acredito que estou preparado, tenho formação acadêmica para isso, administro um dos maiores orçamentos, que é da Câmara Municipal de Manaus, já pelo 3º ano, e vejo que existe muitos problemas que, com uma gestão nova, moderna, não é o novo pelo novo, é o novo com capacidade gerencial. Acredito que esse é o caminho da nova política. Os políticos populistas só endividam o Estado e deixam hoje o Estado na situação que aí se encontra. Certo, então vamos começar a sortear as nossas perguntas. O primeiro tema é saúde. Candidato, a saúde pública sempre é um ponto de muita queixa por parte da população. Que medidas o senhor pretende adotar na área de saúde no estado? Primeiramente, realinhar os custos da máquina pública. Me preocupa os números que aí estão. Nós temos hoje a saúde na capital e no interior praticamente em estado de emergência. Você não consegue encontrar um hospital no interior que diga, olha, ele funciona regularmente. Qual é a proposta do PHS, do Wilker Barreto, da Jaqueline para a saúde em 14 meses? Botar para funcionar o que tem. Como é que eu posso pensar em construir um novo hospital para Manaus se o João Lúcio e o 28 de agosto estão se arrastando? O nosso desafio é realinhar contratos. Fico feliz que os candidatos passam agora, Mona Lisa, a falar de números, porque só falavam de propostas. Propostas tem que ter dinheiro, tem que ter investimento. Nós temos um Estado hoje que gasta literalmente mal o dinheiro do contribuinte. Nós temos terceirizadas que pagam um salário de fome para o técnico de enfermagem e para o enfermeiro, mas tem contratos milionários com o governo do estado do Amazonas. Será que não é possível chamar a rede privada e chegar assim, olha, beneficente portuguesa, eu quero zerar as filas dos exames, mas eu quero pagar o preço justo, o preço de balcão. Por que essa prática de fornecer para o ente público tem que ser 3, 4 vezes mais caro? Eu explico por quê. Porque o Estado tem a fama de caloteiro. Como que o maior comprador de remédios consegue ser visto como o pior pagador e quando compra, compra mais caro? Isso tem resposta: corrupção e má gestão. Porque eu tenho a cultura e faço isso na Câmara. Fornecedor, baixa o preço, mas eu te pago em dia. Entregou, atestou, recebeu. Quem ganha com isso, obviamente, é a população. Então, botar para funcionar as UPAs do interior. Você vai hoje em Tabatinga, estão entregando uma dipirona. Eu estive em Coari,
não tem acesso. Fui Interfé, não tem paracetamol. Essa é a saúde de 15 bilhões por ano que hoje os governos oferecem ao povo do estado do Amazonas. Se não tiver gestão, acredite, esse estado vai quebrar. Vai quebrar como está o Rio de Janeiro hoje, metade dos seus servidores sem receber salário. Então, eu vejo com muito bons olhos realinhamento de contratos, diminuição da máquina sem demitir pessoas. Nós temos que focar em contratos para aumentar a capacidade de investimento na saúde. Acredite, é possível sim, ao final de 14 meses, deixar a rede existente funcionando para o próximo governador, em 48 meses, poder planejar uma estratégia melhor para a saúde do nosso estado. Vamos à nossa próxima pergunta. E o tema é segurança. Candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar as condições de segurança pública, tanto em Manaus quanto no interior do estado? Primeiramente, valorizando o policial. É uma vergonha dizer que o policial tem que fazer greve, ameaçar fazer greve, para ter as suas promoções e o aumento das suas prerrogativas de benefício, que é a database. Hoje, a polícia hoje é uma polícia desaparelhada, desmotivada, mal equipada. O que era previsto para a segurança pública deste ano, se investiu 30%. Agora, eu elegi esse contrato como o símbolo do desmando, certo, com recursos públicos. Se gasta hoje, só com presídios, 425 milhões de reais. Com a humanizária mesma que deixou a imagem negativa do Amazonas para o mundo. Imagina esses 425 milhões de reais, Mona Lisa, investido exclusivamente na segurança. Exclusivamente. Eu vou realinhar esse contrato, trazer a preços justos. Eu não tenho dúvida que eu consigo aí, tranquilamente, mais de 200 milhões, daí para mais, investido em segurança. Como é que eu posso hoje, como governador, pedir que o pai de família, que é um policial, vá para a rua com colete vencido, viatura praticamente sem condições de rodar, armamento deficitário, bala recondicionada, quando o traficante hoje, que está com um fuzil na ponta, e um pai de família com uma pistola em péssima condição de uso? Se nós não enfrentarmos, obviamente, a segurança pública com aparelhamento, mas com projetos sociais, hoje o jovem não tem nada. Quando você fala em investir no jovem, você está falando em segurança pública. Ou o Estado chama para si a responsabilidade de garantir que esse jovem não seja o soldado de amanhã do tráfego, porque investir também na juventude é combater a criminalidade. Então nós temos, em 14 meses, acabar com a vergonha de hoje no Amazonas. Nós temos rodízio de delegacia. A mesma proposta para a saúde é da segurança, botar para funcionar o que tem. Como é que eu posso pensar em criar uma delegacia no município de Taquatiara se a que existe lá não funciona? O desafio de um gestor, porque quem não for gestor não vai administrar um Estado que está em colapso financeiro, mas está em colapso financeiro porque aplica mal o dinheiro do contribuinte. Acredite, meu amigo policial, militar e civil, nós vamos administrar o Amazonas com responsabilidade, contando as moedas, diminuindo o custo da máquina e investindo em setores fundamentais como segurança, saúde e educação. Vamos à nossa próxima pergunta, que é sobre geração de emprego e renda. Vou mostrar aqui. Nos últimos anos, muitas pessoas ficaram desempregadas no Brasil todo e no Amazonas não foi diferente. Que medidas o senhor pretende adotar para a retomada de empregos no estado? Primeiramente, eu sou um grande defensor da Zona Franca de Manaus, um grande, belíssimo projeto ambiental. Mas o Amazonas hoje perde dinheiro, sou economista. Nós estamos perdendo milhões e milhões na cadeia de alimentos. É triste dizer para o Amazonas que 70% dos alimentos do Amazonas vêm de fora. Eu não sou barrista não, eu sou amazonense. Mas se eu tiver que escolher entre o dinheiro ficar aqui em Roraima, eu escolho ficar no Amazonas. Eu estive em várias cidades do interior do estado do Amazonas. Vou no próximo final de semana ao Alto Rio Negro. Sabe o que eu percebo, Mona Lisa?
é que os governos que passaram não prepararam o Amazonas para uma cadeia de alimentos. Imagina o que consome a metrópole Manaus de alimentos. Você vai em Itacoatiara, chega em Lindóia, que é 1 hora de Itacoatiara, a banana que está lá está vindo de Roraima. Se você for nos restaurantes de Manaus, o tambaqui que está vindo aqui, está servindo na mesa do Manauara, está vindo de Porto Velho. A farinha está vindo do Acre, o cheiro verde de Fortaleza, a batata e a cenoura de São Paulo. Está todo mundo ganhando dinheiro, só não amazonense. Eu estive em Quari domingo agora, terra da banana. Andei a feira de Quari de ponta a ponta. Perguntei a cada produtor rural, nunca receberam 1 centavo do governo estadual. A AFEAM financia empreendimentos no Rio de Janeiro, mas vira as costas para o produtor. O empresariado hoje é tratado como um bandido pelo governo. Por que se não se senta à mesa empresários, governos, entidades, ou seja, como podemos desonerar? Nós temos que baixar os 2% do ICMS do gasolina. Nós temos que desonerar o ICMS no gás. Eu estou falando que hoje o governo do estado do Amazonas, nas cadeias secundárias, perde para ele mesmo. Nós não temos investimento na infraestrutura de turismo. O agronegócio não existe no Amazonas. Roraima, Porto Velho e Acre estão bombando e o interior do Amazonas empobrecido. Mas isso é fruto, não é de agora de 1 ano e meio, não. É mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos de abandono. Eu pergunto para o povo do Amazonas, é essa matriz econômica que vocês querem que continue? Ou nós vamos ter a coragem de colocar gente nova, com pensamentos novos, que olhe para o produtor como o incentivador de uma locomotiva chamada alimentos? Você deixa de consumir celular, você deixa de comprar televisão, mas você não deixa de comer. Nós estamos perdendo milhões em cadeias secundárias porque o governo do estado do Amazonas é omisso com o setor primário. Vamos à nossa próxima pergunta. E o nosso tema é infraestrutura. No seu plano de governo, que obras serão prioritárias em termos de infraestrutura? Que pena que são 14 meses, Mona Lisa, mas me entristece saber como a M010, que liga municípios importantes e o final é Itacoatiara, até hoje não foi duplicada. Nós estamos aí a Manoel Urbano se arrastando. Ramais e vicinais, hoje do nosso interior do estado do Amazonas, o agricultor tem que passar um cabo de aço num trator e passar 2 dias para chegar na pista. O que eu consigo fazer em 14 meses de infraestrutura é melhorar os acessos dos seus ramais e vicinais do estado do Amazonas, principalmente do cinturão próximo da cidade de Manaus. Você vai em Tefé, dificuldade de escoar a produção. As cidades hoje, os municípios estão só buraco. Eu vou ser um parceiro dos prefeitos. Eu vou querer mudar uma cultura que se tem hoje, Mona Lisa, que se o prefeito não for do lado do governador, ele é massacrado, como se fosse o prefeito penalizado e não seu povo. Prefeito que não me apoia, fique tranquilo. Eu posso até não votar em ti, mas eu tenho que ter respeito que esse povo que te elegeu. Você vai em todos os municípios do estado do Amazonas, as cidades praticamente estão intrafegáveis. O governo precisa ter o seu papel também de trabalhar em infraestrutura. Eu não olho partidos políticos, eu olho o povo. Prefeito, quando passa mal, pega o avião e vem para Manaus. Quem sofre lá é o munícipe. Nós temos que acabar com a cultura do coronelismo, que quem não come do meu pirão, prova do meu cinturão. Essa política retrógrada colocou o Amazonas a estados lamentáveis de infraestrutura. As principais AMs não são duplicadas. Faz aí um estudo de 20 anos. Quantos bilhões já se passou? Quantos bilhões todo ano? Vou trazer para os números reais agora. Todo ano renova 15 bilhões de orçamento. E eu pergunto para o povo do Amazonas, para você, seu Raimundo, Dona Maria que me assiste, para onde está indo esse dinheiro? Para a segurança que não é, para a saúde que não é, para a educação que não é, muito menos para a infraestrutura. O que nós vamos fazer em 4 meses é tentar melhorar, por exemplo, a M010 tem buracos perigosíssimos. As rodovias de Manaus e do Amazonas precisam de apoio. Você é um parceiro da prefeitura, apesar de que o prefeito não está me apoiando. Mas a prefeitura
tem o seu povo. E aqui tem 55% do estado do Amazonas está em Manaus. Vamos acabar com essa história que prefeito e governador não conversam e quem paga a conta é o povo. Tenho uma ótima relação com o prefeito Arthur Vigílio e vou ter uma ótima relação com você, meu amigo prefeito e prefeito do interior. Eu não persigo. Meu adversário são os problemas da tua cidade e do estado do Amazonas. Eu acho que tratar o orçamento público é com seriedade. Se gasta mal o dinheiro do povo. Vamos à nossa próxima pergunta. E o tema é educação. Vou mostrar aqui. Candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar a educação no Amazonas? Eu não tenho dúvida, Mona Lisa, que revendo, vou dar números aqui porque os números quantificam o tamanho do estrago. Se nós não gerenciarmos essa máquina com combate à corrupção e gestão, não vai ter mais database para a categoria, como está aí a educação há 3 anos sem database. Mas sabe por quê? O Amazonas não sabe. Sabe quanto que o estado do Amazonas, você, meu amigo, minha amiga que me escuta, que me assiste, paga de juros e de empréstimos todo ano? 800 milhões de reais. Sabe quanto é que é a dívida hoje do estado do Amazonas? 8 bi de obras como ponte, arena, Prozamir, que o Jornal Nacional, dia sim, dia não, diz como é que foi feita essas obras. Nós estamos próximos de quebrar o estado do Amazonas. Se nós não revermos os 100 maiores contratos, os 100 maiores contratos dos 5 mil contratos, o Amazonas não sabe que o governo do estado do Amazonas tem mais de 5 mil pessoas jurídicas que fornecem. Se nós não realiarmos esses preços, chamarmos uma conversa franca, baixa teu preço que eu te pago em dia. Os 100 maiores contratos são 3 bilhões e 200 milhões de reais. Sabe de onde que eu vou tirar a database de categorias importantes? Realiando esses contratos. Hoje, fico feliz, está todo mundo falando em realinhamento de contrato, falando de gestão, porque esse é o caminho certo. No primeiro debate, só era proposta. Ninguém trouxe número, ninguém está preocupado com os números negativos da nossa economia, ninguém se preocupa em falar para a verdade para o povo que não dá para fazer milagre, quero colocar para botar para funcionar o que tem, que já seria um grande desafio. Agora, uma coisa é certa, amigo professor, é possível sim, fazendo os ajustes corretos, conversar sobre database com as categorias importantes, não só o professor. Nós temos a saúde, temos a segurança, temos o servidor da área administrativa que está há quanto tempo sem remuneração. Se nós não cuidarmos, repito, eu não quero parecer redundante e repetitivo, se nós não cuidarmos com zelo dos recursos, não vai ter dinheiro para database, muito menos para investimentos. Só dos contratos, eu não tenho dúvida, nós estamos falando aí de milhões e milhões e milhões. No Amazonas, se gasta mais, Mona Lisa, com um preso do que com um professor. É desta forma equivocada que se gasta o seu dinheiro, porque não justifica um Estado que tem uma das maiores rendas per capita, um Estado rico de um povo pobre. Então nós vamos tratar o servidor com respeito. Eu não sou parceiro de fornecedor. Fornecedor merece receber em dia, mas eu quero preço justo. Não é justo pagar caro e essa conta vai para o povo. Candidato, o senhor tem agora 3 minutos para fazer suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, à Rede Diário, que mais uma vez cumpre seu papel democrático. Eu entendo que nós temos condições de, em 14 meses, gerenciar um Estado em crise, um Estado endividado, um Estado que não prioriza os investimentos em setores primordiais. Eu sou um fã da cultura, mas se eu tiver que escolher entre a filarmônica e a cultura regional, eu sou a cultura regional. Na tomada de decisão, você prioriza. Quais são 2 segmentos do Estado que você perde vida? Segurança e saúde. É triste dizer que nós temos hoje o amazonense que está morrendo em casa, porque chega no hospital, não tem o mínimo de infraestrutura. E não é culpa do profissional, não. Nós temos valorosos profissionais de saúde, que muitas das vezes estão indo trabalhar sem receber. Mas quando a terceirizada fatura como se o serviço fosse prestado na sua excelência. Eu vou preparar para o próximo governador o desmame das terceirizadas, para que sejam feitos concursos públicos. Terceirizada é 2 vezes mais caro, porque emite nota, é imposto trabalhista. Quando você faz o concurso público,
você permite que o profissional tenha um vínculo com o Estado. Não é dois vínculos. Sou eu que te contrato, tu que paga. Ora, são dois encargos aqui. Então, eu não consigo mudar essa matriz em 14 meses, mas eu consigo pagar o preço justo. Tenho na experiência um orçamento de 126 milhões que administro, que é da Câmara Municipal de Manaus. Estou no meu 3º ano como presidente, Mona Lisa. E já tenho as contas 2015 aprovadas, certo? Fiz revoluções dentro da Câmara, que não é fácil conduzir uma casa política. Fui reeleito vereador com 38 de 41 votos. Fazia 22 anos que um presidente de Câmara não era reeleito. Então, eu acredito que, como amazonense que sou, eu e minha vice, que é nordestina, vereadora Jaqueline, se Deus quiser, futura secretária de Educação, porque eu sou da área gerencial, um educador na educação, um engenheiro na engenharia, um economista nas finanças, e nós temos que valorizar o profissional, cada um na sua área. Eu acredito sim que nós podemos entregar para o próximo governador o Amazonas com as suas contas em dias, priorizando setores importantes. É triste dizer que hoje o crime está mais organizado do que o próprio Estado. Essa realidade muda no dia 6 de agosto, no 31, Wilker Barreto e Jaqueline, para um momento novo do Amazonas. Acredito muito na mudança. Respeito biografias, mas já deram o que tinham que dar. Obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua participação. E vamos de 31, né? Eu conversei com o candidato Wilker Barreto, ele que é candidato ao governo do Estado nessas eleições suplementares. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E o Seu 10 na TV fica por aqui, mas lembre que nós continuamos nas nossas redes sociais, no facebook.com/recordnewsmanaus_rede diário. Lá você pode conferir nossas entrevistas, matérias, deixar suas mensagens e sugestões, ou então ligar na nossa produção no telefone 3643-5054. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau.